Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao portal do Tarô e Conhecimento. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou a Lilian Zaire, eu sou taróloga e ocultista. E esse vídeo é sobre o momento que estamos passando de uma transição planetária. E dentro desse assunto cabem muitas profecias. Algumas pessoas já me pediram para falar da questão dos 3 dias e 3 noites de escuridão. E vou comentar um pouco sobre isso também nesse vídeo. Mas o principal assunto do vídeo é a transição planetária. Também porque a questão dos 3 dias e 3 noites também está dentro desse pacote de transição planetária. Nós estamos falando de um final de ciclo. Então, o que está acontecendo? Eu tive um sonho, gente, semana passada, que na verdade para mim foi um pesadelo, mas eu tô acostumada com pesadelo, porque eu sou uma pessoa assim, eu tenho Lua e Plutão na casa 8, né? Então eu sou uma pessoa que eu já tive muitos pesadelos. Eu via monstros, eram figuras humanas, mas monstruosas, a maioria de aspecto masculino. E essas figuras estavam ensanguentadas e o cenário fedia a carniça, um cheiro podre, de sangue podre. E eles eram jogados em um salão, era um salão muito grande e o tempo todo ficava caindo. Caía, pessoas meio monstruosas, ensanguentadas, elas caíam ali. E o cenário ia ficando cada vez mais dantesco, porque ia ficando muita gente jogada ali naquele salão. A vibração era muito baixa daqueles espíritos que eu estava vendo. Era como se fosse uma coisa infernal, dantesca, como eu falei. E eu estava em uma escada e eu tentava assim subir os degraus, e por cima eu vi uma luz branca e dourada e uma voz falava para eu continuar subindo e que eu deveria mentalizar Jesus. Os espíritos aqui do Ocidente falam muito Jesus, gente. Eu não quero me apoiar na figura planetária de Jesus, que é um mestre ascensionado. Mas a gente pode pensar também, quando a gente quer aumentar o nosso estado vibracional, a gente pode pensar em Buda, por exemplo, em Krishna. Mas enfim, Jesus, tá? Vou pegar aqui que foi o que eu ouvi no sonho. Então eu entendo Jesus não da forma como os evangélicos entendem. Nós que somos ocultistas, esotéricos, pessoas místicas, entendemos Jesus de uma outra maneira, né? Dessa maneira assim, mestre ascensionado, mestre planetário da Terra. Um extraterrestre de fato, né? Uma pessoa que ele se densificou. Ele passou por uma estrutura de diversos renascimentos do seu perispírito para poder reencarnar na Terra. Enfim, o sonho. Conforme a voz falou assim, pensa em Jesus, porque se você pensar em Jesus, eles não vão te alcançar. Então, quando eu pensava em Jesus, aquela densidade daquele lugar umbralino deixava de ter tanta força sobre mim. Então, assim, a minha energia ficava mais sutil e, consequentemente, eu conseguia subir as escadas, mesmo com dificuldade, porque era uma região extremamente umbralina, trevosa.
essa região que eu estava dentro desse sonho. E eu olhei uma vez para trás, não, olhei para baixo. Na verdade, eu olhei para baixo e via mais e mais seres sendo jogados, né, nesse salão. E era horrível, tinha muito sangue, eles eram medonhos, extremamente assustadores. Quem faz projeção astral, com certeza já passou por algumas regiões umbralinas extremamente densas, porque normalmente médium de projeção astral é utilizado pela espiritualidade para fazer resgates de espíritos que estão em condições de saírem dessas regiões extremamente densas e pesadas, tá? Então, dito isso, eu entendo que o que está acontecendo nesse momento e com toda essa transição planetária, gente, é que as energias estão se separando cada vez mais, que é a separação do joio e do trigo, que significa nada mais, nada menos que os bons, quem tem uma energia de amorosidade maior e de perdão, fica do lado do trigo. E aqueles que são extremamente apegados à matéria, ao ódio, pessoas que não se importam com as vidas e que querem gerar confusão, que roubam e que matam e etc., ou que causam intrigas, que são corruptas, enfim. Elas estão do lado do joio. E podem ser essas pessoas que elas estejam assim séculos e séculos e séculos dentro dessa energia kármica de trevas e não se modificaram até então. E como nós estamos em um período de transição, agora não dá mais tempo. Esses espíritos, eles vão ter que continuar a caminhada deles em um outro planeta. Agora, quem está aqui e é médium, e é sensitivo, e é empata, ou pessoas que têm uma consciência que está se conscientizando de tudo que está acontecendo, pode começar a sentir que as suas vibrações elas estão começando a ficar incompatíveis com determinadas situações. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre tentei ser vegetariana ou vegana, mas eu tentei ser quando era mais jovem. Por circunstâncias da vida e tudo mais, eu deixei isso de lado. Mas costumo comer peixe. Só que de umas semanas pra cá, eu não consigo mais comer peixe. Eu sinto nojo de peixe. Um dia minha mãe abriu uma lata de sardinha, o meu estômago começou a embrulhar. Um outro dia eu coloquei um pedaço de peixe maravilhosamente bem temperado de um restaurante árabe, extremamente bom restaurante, e aquele peixe já não me apetecia tanto. E aí um outro dia eu coloquei um pedacinho de cação no meu prato e eu meio que esbugalhei aquele peixe, infelizmente, porque não deixa de ser um desperdício, mas eu não consegui comer. Não desceu o peixe. Então, assim, algumas pessoas, elas vão começar a mudar determinados hábitos. Eu não estou dizendo que isso serve para todo mundo. Do fato da alimentação mais vegana ou mais vegetariana. Algumas outras pessoas vão sentir que alguns hábitos ela já não consegue mais continuar com aquilo, com a mesma intensidade ou com o mesmo prazer de antes. Isso significa o quê? Que as pessoas mais empatas ou as pessoas que estão modificando as suas vibrações, significa que elas vão começar a se desmaterializar. Mas com isso, eu não quero dizer que as pessoas vão se desintegrar fisicamente.
Com isso eu quero dizer que as pessoas vão deixar justamente os hábitos materialistas para trás. Então, tem alguns hábitos que são muito mais difíceis do que outros. Existem apegos que são muito mais difíceis da gente trabalhar do que outros. Mas quem estiver preparado para já ir deixando certos apegos, isso pode estar relacionado com uma série de situações, gente. Não são apenas os vícios, não é apenas a questão da carne, não é apenas... são apegos emocionais, são apegos a situações, são desejos ilusórios, materialistas, tudo está dentro desse mesmo pacote. Então nós estamos nos sutilizando. E vai haver pessoas aqui, que eu sei que tem muita gente que é empata, que é sensitivo, que está realmente mudando as suas vibrações, porque senão não estaria assistindo esse vídeo. E que determinadas pessoas que você gosta tanto, que são da sua família, que são seus amigos, você vai perceber que aquela afinidade que você sente ou sentia pela pessoa passa a não ser assim, a não ter a mesma intensidade. Você começa a se distanciar um pouco dessas pessoas. Mas é claro que ninguém deve impor nada na vida de ninguém, porque as pessoas, é claro, elas evoluem, ou elas passam a compreender uma situação por elas mesmas, não adianta forçar nada. Mas o que eu quero dizer, e nem deve forçar, gente, pelo amor de Deus. Então, mas o que eu quero dizer é isso, você vai sentir sim um certo distanciamento por causa da frequência vibratória que está mudando. E cada vez mais essa frequência vibratória mudando, você vai estar de um lado e outros grupos vão também ficar de lado, ou abaixo, você mais acima, outros mais no meio. Mas assim, essa separação não tem mais como voltar atrás. E a questão que eu vou falar para vocês, que é a dos 3 dias e 3 noites de escuridão na Terra, isso tem a ver com a questão da mudança de final de ciclo planetário. E o que eu posso dizer sobre isso? Se nós formos pensar naquela teoria do planeta X, do planeta Nibiru e por aí vai, tem um outro nome de planeta também. Se esse planeta ele começar a se aproximar da Terra, não tem muito o que fazer. Não adianta nada que os cientistas percebam que isso está acontecendo, porque Nibiru é gigantesco, ou mesmo uma outra situação. Alguns dizem que mesmo que pode haver a aproximação sem que os cientistas saibam, mas eu acredito assim, mesmo que os cientistas percebam, a NASA perceba, que Nibiru, planeta X, está se aproximando, o que poderia ser feito em relação a isso? Nada. E quais seriam as consequências disso? Nós temos percebido que o eixo gravitacional da Terra, ele se inverteu, os polos se inverteram. E tudo isso tem relação com a situação de final de ciclo planetário e astronômico. Porque se um planeta imenso começa a se aproximar da nossa órbita, cataclismas gigantescos podem vir a acontecer, terremotos, tsunamis, muitas e muitas coisas podem acontecer. Inclusive, ficarmos dias na escuridão.
O calendário maia determinou que o final do mundo seria 2012. E aí as pessoas ficaram se perguntando, passou de 2012 e nada aconteceu. O mundo não acabou, então essa história de final do mundo é mentira ou é verdade? O que acontece é que 2012 acabou o ciclo. Acabou um ciclo planetário. Muito próximo dessa data que Chico Xavier menciona também, que 2019 seria a data limite. Então, 2012, final de ciclo, 2019 a data limite, e a partir de então, as transformações profundas começam. Começa tudo se separar, a vibração começa a se modificar. Se vai acontecer uma catástrofe muito grande e muitos continentes serão destruídos no planeta Terra, ou se essa transição ela terá algumas manifestações de catástrofe aqui e ali, e a partir de então poderemos construir uma nova situação planetária aqui, que ainda vai perdurar, né? Porque segundo médiuns espiritualistas, como Chico Xavier, por exemplo, teremos uma fase de regeneração, onde os escolhidos, as pessoas que não forem aí para o planeta X, Nibiru ou um outro lugar da galáxia, nós estaremos vivendo aqui então, de forma a reconstruir um lugar de mais paz, um lugar mais harmônico, que é o que nós desejamos. Então é isso que eu penso sobre tudo, sobre a questão dos 3 dias e 3 noites. E estejamos atentos com as mudanças, prestem atenção no que acontece com você nesse momento, preste atenção nos teus sonhos, preste atenção no seu corpo, porque o seu corpo físico está mudando também. A sua percepção em relação às coisas está mudando. Você também vai passar a sentir mal-estar em determinadas situações muito mais do que você sentia antes. E também você terá flashes de informações da espiritualidade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.